7h38. Jornal da CBN. Nós vamos seguir analisando o momento que vivemos aí nas relações Brasil e Estados Unidos, em especial depois do encontro que ocorreu neste final de semana entre o presidente Donald Trump e o presidente Lula. Para conversar conosco agora sobre este assunto, nós convidamos o Christopher Garman, diretor executivo para as Américas da Eurasia Group, Eurasia que trabalha com análise geopolítica e de risco político. E eu agradeço desde já, Christopher Garman, pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássio. É um prazer estar com vocês. Bom dia. Christopher Garman, qual é a avaliação que vocês estão fazendo nesse momento desta retomada de conversas entre Estados Unidos e Brasil? Olha, acreditamos que foi um reviravolta muito importante. E hoje até apostamos que é mais provável que tenhamos algum tipo de acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu acho que tem tudo a ver com uma mudança dentro da Casa Branca. Né? Quando a gente tem sondado, seja integrantes do governo americano, em Washington, e a leitura que eu tenho é que três coisas aconteceu. De um lado, acho que o presidente Trump ficou um pouco frustrado com a falta de eficácia de todas as sanções que foram colocadas pelo Brasil. Aparentemente, integrantes do Departamento de Estado, Casa Branca, estavam vendendo a ideia que talvez a soma dessa pressão poderia reverter a inelegibilidade do presidente Bolsonaro, seja com uma anistia no Congresso, e como não aconteceu, o presidente Trump ficou um pouco frustrado. Dois, está havendo, sim, uma enorme prioridade de tentar ter uma política de desenvolver minerais críticos e terras raras. Eu não posso subestimar o quanto que a suspensão da licença de exportação de minerais críticos foi um terremoto em Washington, quando os chineses fizeram isso no primeiro semestre desse ano, e o Brasil faz parte dessa equação. E três, houve todo esse trabalho do setor privado, né, seja praticamente empresas americanas sofrendo com essas tarifas e implicações de sanções, junto com um trabalho de empresas brasileiras. Acho que você pega esses três, assim, o que a gente está sentindo é que o Trump quer uma saída honrosa. Então, aí ele designou Marco Rubio para liderar essas conversas, mas estava muito com o Jameson Greer. E o encontro desse fim de semana acho que reflete essa boa vontade e disposição do presidente Trump buscar uma saída. Para mim, Milton e Cássia, eu acho que a pergunta agora é o que os americanos vão pedir, e num contexto onde os brasileiros não estão dispostos a ceder muito. Então, se houver uma expectativa do lado americano que os brasileiros vão ceder o que for necessário, aí talvez isso pode reduzir um pouco as dificuldades nas negociações. Mas com boa disposição do presidente Trump e, evidentemente, do presidente Lula, acredito eu que, mesmo que é difícil cravar, eu estou otimista que algo possa sair. E, Christopher, qual a leitura que você faz a respeito da repercussão internacional em torno desse encontro? A gente tem aqui a manifestação de alguns jornais. Só para citar dois deles, o americano Washington Post trouxe uma reportagem que marcou ali o ceticismo em relação à estratégia de confronto do presidente Donald Trump e o reconhecimento da resiliência brasileira em relação ao tarifaço. E aí, quando a gente pega o britânico The Guardian, ele destaca que depois de meses de fricção, Lula e Trump estabeleceram um diálogo surpreendentemente cordial. De que forma essa repercussão tem revelado também que existe a possibilidade de se chegar aí a um bom acordo para o Brasil? Olha, eu acho que é interessante, não é, Cássia, que o presidente Trump ele tem uma disposição em aparências públicas de durão, de confronto. Ele assim, aquelas reuniões famosas com o Zelensky da Ucrânia e o Ramaphosa da África do Sul, onde humilhou outros chefes de Estado. Mas muitas vezes o que assessores relatam é que quando o presidente Trump está no privado, em reuniões fechadas, ele é muito amigável e tem uma certa um bom trânsito. O presidente Lula também tem um perfil adepto nesse sentido,
Então, acho que o encontro pessoal pode ter feito uma diferença, sim. Mas, repito, acredito que foi uma mudança estratégica do próprio presidente Trump na Casa Branca que permitiu essa abertura, né? A gente tem que lembrar que, até mesmo antes do encontro dos maravilhosos 39 segundos na ONU, o assessor especial de política externa, Richard Grenell, teve uma conversa, uma visita rápida no Brasil, no dia 15 de setembro. Eu acho que já estava tendo um sinal de uma certa abertura da própria Casa Branca. E aí, quando você tem essa abertura, os dois chefes de Estado se encontram e aproveitam esse bom momento. Agora, vamos ver essas negociações pela frente. Os americanos podem pedir mais do que os brasileiros estão dispostos a aceitar. Mas acho que o lado brasileiro tem muita boa vontade para negociar dos minerais críticos e redução de algumas tarifas. Qual é o ponto ou quais são os pontos que você entende ser aqueles que os Estados Unidos mais querem e o Brasil menos quer? Olha, do lado tarifário, é claro, né, um irritante histórico é a taxa de 18% sobre etanol americano. Então, acho isso é o item número 1 na mesa. Você pode ter um pedido dos americanos de redução de tarifas de alguns setores como bebidas. Se fala que talvez possa ter alguma redução de tarifas ou de barreiras não tarifárias. Redução de barreiras não tarifárias fica mais difícil. Eu acho que o etanol dá para negociar, mesmo que não seja fácil, dado o lobby de produtores de etanol no Nordeste brasileiro. Mas acho que tem esses itens do lado tarifário e não tarifário. Pode-se dizer, eles têm algo sobre regulação de mídia social, que eu acho difícil. O Brasil não tem como reverter uma decisão do Supremo Tribunal Federal, mas talvez o que o governo brasileiro pode fazer é não enviar um novo projeto de lei para regular as mídias sociais e não avançar mais num projeto de taxar as big techs. Isso é fácil ceder porque o Palácio Planalto já estava pensando duas vezes, dado o ambiente hostil no Congresso de aprovar ambas. Então, dado que eles estavam com um projeto já sendo deliberado, então talvez isso seja algo um pouco mais fácil para ceder. E do lado brasileiro, Milton, eu diria que assim, a revogação da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, acho que vai ser difícil os americanos ceder aí. Suspensão das tarifas, enquanto os dois lados negociam, acho factível. Christopher Garman, muito obrigado pela sua gentileza, sua análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Bom dia. Bom dia. Christopher é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Conversou com você agora que são 7h46.